Existe um tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo preparado. O advento nasce exatamente nesse intervalo invisível, onde Deus trabalha em silêncio enquanto o coração humano apê no tempo exato. Este vídeo não é apenas sobre um versículo, mas sobre o momento em que o céu decide intervir na história e na vida de quem assiste. Ao longo desta mensagem, você verá por que Deus nunca se atrasa, porque a espera não é abandono, e como o advento revela que até o silêncio tem propósito. Você entenderá o que a maioria ignora sobre a plenitude dos tempos, descobrirá por que o Filho foi enviado exatamente quando foi, e perceberá que a sua própria espera pode estar mais próxima do cumprimento do que você imagina. O que será revelado aqui muda a forma como se espera, como se confia e como se reconhece Deus quando Ele chega de maneira simples. Permaneça, porque a última parte conecta diretamente a promessa bíblica com o tempo que você está vivendo agora. O erro humano começa quando o tempo é interpretado como atraso e não como preparação. O coração apressado acredita que Deus está em silêncio porque foi esquecido, quando na verdade está sendo trabalhado. O homem mede o tempo pela urgência do desejo, Deus mede pela maturidade do propósito. Antes que algo seja entregue, é preciso que alguém esteja pronto para receber, e esse preparo quase nunca é visível. A ansiedade cria a falsa sensação de abandono, enquanto a fé reconhece que o invisível também é ação. No advento, essa tensão se torna clara, a promessa, a esperança, mas ainda não há manifestação. E exatamente aí, muitos desistem. A plenitude dos tempos não acontece quando tudo parece favorável, mas quando tudo necessário foi formado. Antes do envio do Filho, o mundo precisava reconhecer que não podia se salvar sozinho. Israel precisava sentir o peso da espera, a insuficiência da lei, o cansaço das tentativas humanas. Deus permitiu que a humanidade chegasse ao limite de suas próprias forças para que, ao receber o Filho, entendesse que a salvação não viria do esforço, mas da graça. O tempo não estava vazio, estava sendo preenchido por consciência, por sede, por necessidade real de redenção. O advento revela que Deus não responde à pressa, responde à verdade do coração. Quando Paulo fala da plenitude dos tempos, ele aponta para um alinhamento profundo entre história, promessa e condição humana. Nada foi improvisado. Cada século de espera moldou a capacidade de reconhecer o Messias. O problema é que o coração moderno ainda repete o mesmo erro antigo. Confunde demora com descaso. Essa distorção impede muitos de perceberem que, enquanto esperam, já estão sendo transformados. E é justamente sobre esse período invisível, onde Deus age sem ser visto, que o próximo tópico irá revelar algo decisivo. O silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi estratégia. Entre a última voz profética do Antigo Testamento e o nascimento de Cristo, houve um longo período sem novas revelações públicas, e muitos interpretaram esse intervalo como abandono. No entanto, esse silêncio não foi vazio, foi carregado de intenção. Deus silenciou para que a humanidade pudesse escutar o próprio limite, perceber a insuficiência das respostas humanas e sentir a profundidade da própria espera. O advento nasce exatamente desse espaço onde não há sinais visíveis, mas há uma gestação espiritual acontecendo. O silêncio prepara mais do que o barulho jamais conseguiria. Enquanto não havia novos profetas, a promessa continuava viva na memória, nas escrituras, nas expectativas transmitidas de geração em geração. Esse silêncio ensinou o povo a esperar sem garantias imediatas, a confiar sem sinais constantes. Deus não retirou sua promessa, apenas retirou o ruído, porque aquilo que é essencial amadurece melhor quando não é apressado. O mundo precisava de silêncio para reconhecer a voz quando ela finalmente se manifestasse. Esse mesmo padrão se repete na vida espiritual. Muitos confundem silêncio com rejeição, pausa com fracasso, espera com castigo. No entanto, Deus age com profundidade quando parece distante. O silêncio obriga o coração a amadurecer,
a abandonar dependências superficiais e a buscar a essência da fé. No Advento, aprende-se que esperar não é ficar parado, mas ser trabalhado por dentro. A ausência de respostas imediatas purifica a intenção, revela motivações ocultas e fortalece a confiança verdadeira. Quando Paulo afirma que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, ele também afirma que o silêncio anterior fazia parte do plano. Sem esse intervalo, o mundo não reconheceria a importância da encarnação. O Filho não veio para preencher um vazio de informação, veio para responder a um vazio existencial profundo. E é justamente por isso que o silêncio antecede a revelação. Ele prepara o terreno para que, quando Deus fala, sua palavra não seja apenas ouvida, mas acolhida. A expressão plenitude dos tempos não se refere apenas a um ponto cronológico da história, mas a um alinhamento perfeito entre céu, terra e coração humano. Plenitude não é quantidade de dias, é qualidade de preparação. Quando Paulo utiliza essa expressão, ele afirma que o tempo chegou ao seu estado completo, maduro, pronto para receber aquilo que foi prometido desde o princípio. Nada estava adiantado, nada estava atrasado. Tudo havia alcançado o grau exato de necessidade, compreensão e abertura para que a encarnação não fosse apenas um evento, mas uma resposta definitiva. A humanidade precisava chegar ao limite de suas próprias tentativas. As estruturas religiosas estavam estabelecidas, a lei havia cumprido seu papel pedagógico, o Império Romano havia criado caminhos, línguas e conexões que permitiriam a propagação da mensagem. Mas, acima de tudo, o coração humano estava cansado. Cansado de promessas humanas, cansado de soluções parciais, cansado de esperar por algo que não conseguia produzir sozinho. Esse cansaço não era fracasso, era condição. Sem ele, o Filho seria apenas mais uma voz. Com ele, tornou-se salvação. Plenitude também significa convergência. As profecias apontavam para um Messias, a história criava o cenário e o espírito humano clamava por redenção, mesmo sem saber nomeá-la. Deus não envia seu Filho quando tudo está confortável, mas quando tudo está consciente da própria insuficiência. Esse é o ponto que muitos ignoram ao viver o Advento. Esperar não é apenas aguardar algo externo, é permitir que a própria limitação venha à tona. Só quem reconhece que não pode se salvar está pronto para acolher um Salvador. O Advento ensina que Deus age quando o tempo deixa de ser apenas expectativa e se torna necessidade real. A plenitude dos tempos acontece quando a promessa encontra um coração que já não confia em si mesmo. É nesse ponto que o céu se inclina e a história muda de direção. Deus não respondeu à espera do mundo com uma ideia, um sistema ou uma nova explicação religiosa. Ele respondeu com uma presença. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, não um conceito, não uma teoria, não uma correção moral. Essa escolha revela algo decisivo sobre o modo como Deus age. A humanidade não precisava de mais instruções. Precisava de alguém que atravessasse sua realidade, assumisse sua fragilidade e habitasse sua história. O envio do Filho é a resposta mais radical ao fracasso humano de se salvar por si mesmo. A encarnação revela que Deus não salva à distância. Ele entra no tempo, assume a carne, aceita os limites da condição humana e transforma a espera em encontro. No Advento, essa verdade ganha profundidade, porque não se espera apenas um acontecimento, espera-se alguém. A promessa não é um evento isolado, é uma pessoa viva. Ao enviar o Filho, Deus declara que a redenção não viria por esforço, mérito ou obediência perfeita, mas por relação. A salvação passa a ser vivida como comunhão, não como conquista. Esse envio também desmonta a lógica humana de poder e grandeza. O Filho não chega cercado de sinais políticos ou religiosos que imponham reconhecimento imediato. Ele nasce no oculto, no simples, no que não chama a atenção. Essa escolha revela que Deus não busca impressionar, busca transformar. O Advento ensina que quem espera com ansiedade pode não reconhecer Deus quando ele chega com humildade. A plenitude dos tempos não produz espetáculo,
produz presença silenciosa e eficaz. Ao afirmar que Deus enviou seu Filho, Paulo também afirma que a história deixou de ser apenas uma sequência de eventos e passou a ser um lugar de encontro entre Deus e o homem. O tempo deixou de ser apenas espera e passou a ser visitado. Essa mudança redefine tudo. O advento não é um intervalo passivo entre promessas. É um tempo pedagógico em que o coração é treinado para reconhecer Deus. A espera cristã não existe para testar a paciência, mas para educar o olhar interior. Deus não atrasa a revelação. Ele prepara a capacidade de acolhê-la. Sem esse processo, mesmo a presença divina pode passar despercebida. O advento revela que o problema nunca foi a ausência de Deus, mas a incapacidade humana de reconhecê-lo quando ele se manifesta de forma simples, silenciosa e sem imposição. Treinar o coração significa desaprender expectativas distorcidas. Muitos esperam que Deus chegue com sinais extraordinários, mudanças imediatas e respostas visíveis. O advento desmonta essa lógica ao mostrar que a vinda de Cristo acontece no ordinário, no cotidiano, no espaço onde ninguém estava olhando. A espera purifica o desejo, retira exigências egoístas e transforma a ansiedade em disponibilidade. Quem não aceita esse processo corre o risco de desejar a promessa, mas rejeitar a forma como ela chega. Esse treinamento interior também revela que esperar não é cruzar os braços, mas permitir que Deus ajuste o ritmo da alma. O tempo do advento ensina silêncio, vigilância e discernimento. Não se trata de controlar o futuro, mas de alinhar o interior ao presente de Deus. A espera amadurecida cria espaço para a fé crescer, sem depender de garantias imediatas. É nesse ponto que o coração deixa de exigir provas e passa a confiar na fidelidade de quem prometeu. O advento forma pessoas capazes de reconhecer Deus mesmo quando ele não corresponde às expectativas humanas. Quem passa por esse treinamento aprende que a presença divina não se impõe, se oferece. O coração treinado não se escandaliza com a simplicidade, não se frustra com o silêncio e não abandona a esperança diante da demora. Ele aprende a perceber Deus em movimento antes mesmo da promessa se cumprir plenamente. Maria não compreendeu o tempo de Deus porque teve todas as respostas, mas porque ofereceu inteira disponibilidade. Ela não exigiu explicações completas, não pediu garantias e não tentou antecipar o que ainda não havia sido revelado. O que a diferencia não é a ausência de perguntas, mas a forma como ela se posiciona diante do mistério. Maria entende que o tempo de Deus não se controla, se acolhe. Por isso, seu sim não nasce da pressa, nasce da confiança. Ela aceita entrar em um processo cujo fim ainda não consegue ver, mas cuja origem reconhece como verdadeira. O advento encontra em Maria sua expressão mais concreta. Enquanto muitos esperam sinais externos para acreditar, ela permite que a promessa se cumpra dentro de si. Maria não tenta ajustar Deus à própria agenda, ela ajusta a própria vida ao tempo de Deus. Sua fé não se baseia na compreensão total do plano, mas na certeza de quem é o autor da promessa. Esse movimento interior revela uma maturidade espiritual rara, onde a confiança antecede a confirmação e a entrega vem antes da segurança. Maria também ensina que esperar não é passividade, mas cooperação. Ao aceitar o tempo de Deus, ela se torna parte ativa do cumprimento da promessa. Sua espera não é estéril, é fecunda. Enquanto o mundo aguarda um sinal grandioso, Deus trabalha silenciosamente no interior de uma mulher que aprendeu a confiar. Essa lógica desmonta a ideia de que a ação divina sempre acontece fora de nós. Muitas vezes Deus age primeiro no interior, formando o que ainda não pode ser visto. Ao viver o advento como Maria, o coração aprende que acelerar Deus é perder profundidade. Quem tenta forçar respostas acaba superficializando a fé. Maria aceita o processo, aceita o tempo e aceita a transformação que a espera produz. Por isso, ela reconhece a grandeza de Deus, mesmo na simplicidade de uma promessa ainda em gestação. A revelação mais transformadora de Gálatas 4 não está apenas no envio do Filho, mas na mudança de identidade que esse envio produz.
Paulo afirma que já não somos servos, mas filhos. Essa afirmação redefine completamente a experiência da espera. O servo aguarda com medo, insegurança e cálculo. Ele teme o castigo, questiona o valor do tempo e mede tudo pela recompensa. O filho espera de outra forma. Ele confia no caráter do pai, mesmo quando não entende o processo. O advento ganha profundidade quando deixa de ser vivido como uma prova e passa a ser vivido como relação. A identidade de filho muda a leitura do silêncio, da demora e da promessa. Quem se vê como servo interpreta a espera como atraso. Quem se reconhece como filho entende a espera como cuidado. O pai não nega, ele prepara. O pai não esquece, ele forma. Paulo deixa claro que a vinda de Cristo não apenas cumpre profecias, mas inaugura uma nova forma de pertencimento. A espera já não é marcada pela incerteza do merecimento, mas pela segurança do amor. Essa mudança interior é essencial para compreender o advento em sua plenitude. Ser filho significa confiar mesmo quando o tempo não faz sentido. O servo precisa ver resultados para continuar. O filho permanece porque conhece quem prometeu. Essa distinção explica por que muitos abandonam a fé durante a espera e poucos amadurecem nela. O advento não sustenta quem espera por obrigação, sustenta quem espera por vínculo. A filiação transforma a ansiedade em entrega e a cobrança em descanso interior. Não se trata de passividade, mas de confiança ativa. Quando Paulo afirma que recebemos o Espírito que clama Abba, ele revela que a relação com Deus deixa de ser distante e passa a ser íntima. O advento não prepara apenas para o nascimento de Cristo, prepara para uma relação nova com o Pai. Quem espera como filho não exige provas constantes porque já se sabe amado. Essa consciência muda tudo. O Espírito Santo não entra em cena apenas depois que a promessa se cumpre. Ele age de forma decisiva durante a espera. Paulo afirma que é o Espírito que clama Abba dentro de nós, revelando que, mesmo antes da manifestação plena, a relação já está viva. No advento, essa presença interior é fundamental, porque sustenta o coração quando os sinais externos ainda não chegaram. O Espírito não antecipa o tempo de Deus, mas fortalece a alma para atravessá-lo sem perder a fé. Enquanto muitos esperam mudanças visíveis, o Espírito opera transformações silenciosas. O advento não seria suportável sem essa ação interior, porque esperar sem o Espírito se torna peso, mas esperar com ele se transforma em caminho. É o Espírito que impede que a espera se torne desespero. Ele lembra continuamente que a promessa não depende da força humana, mas da fidelidade divina. O clamor Abba não nasce da ansiedade, nasce da intimidade. Mesmo quando o tempo parece longo, o Espírito testemunha que pertencemos a Deus. Essa consciência impede que a espera seja vivida como abandono. O silêncio externo não apaga a presença interior. Pelo contrário, muitas vezes a voz do Espírito se torna mais clara quando outras vozes se calam. O advento ensina que Deus pode estar mais próximo no silêncio do que no barulho das respostas imediatas. Essa ação do Espírito revela que a espera não é um vazio entre dois acontecimentos, mas um espaço habitado. Deus não abandona o coração enquanto prepara o cumprimento da promessa. Ele o sustenta por dentro. Essa verdade muda completamente a forma de viver o advento. Quem reconhece a presença do Espírito não tenta acelerar o tempo, porque aprende a caminhar com Deus dentro dele. Quando Deus finalmente se manifesta, ele escolhe a simplicidade como linguagem. A plenitude dos tempos não se revela por meio de grandeza visível, mas através do ordinário. Um nascimento simples, um lugar esquecido, testemunhas improváveis. Essa escolha não é casual. É coerente com tudo o que o advento prepara. Quem espera por espetáculos pode não reconhecer Deus quando ele chega envolto em humildade. A simplicidade é o filtro que separa quem espera com fé de quem espera por confirmação externa. Deus não entra na história para impressionar, mas para habitar. A manjedoura revela que a salvação não depende de cenários ideais, mas de corações disponíveis. O filho chega de forma discreta para que o encontro seja verdadeiro e não imposto.
O advento ensina que Deus respeita a liberdade humana até o fim. Ele não invade, se oferece. Quem espera com o coração treinado reconhece a presença mesmo quando ela não chama a atenção. Essa lógica se repete na vida espiritual. Muitos esperam mudanças grandiosas, sinais evidentes, respostas incontestáveis. Enquanto isso, Deus age no pequeno, no cotidiano, no que passa despercebido. A plenitude dos tempos acontece quando o coração aprende a valorizar o essencial. A simplicidade da vinda de Cristo revela que o verdadeiro milagre não está na forma, mas na presença. Quem aprende isso durante o advento não se escandaliza com o modo como Deus escolhe agir. Reconhecer Deus na simplicidade exige maturidade espiritual. É preciso abandonar expectativas rígidas e permitir que a fé se ajuste à realidade de Deus, e não o contrário. O advento prepara exatamente para isso. Ele treina o olhar para perceber o eterno no comum. Quando o filho chega, ele não encontra um mundo pronto, mas um coração disposto faz toda a diferença. Se a promessa ainda não se cumpriu, é porque o tempo ainda está sendo completado. Essa afirmação não nega a fidelidade de Deus, pelo contrário, a confirma. O advento ensina que Deus não trabalha com urgência humana, trabalha com plenitude divina. Nada fica inacabado quando ele age. Quando algo ainda não aconteceu, não significa esquecimento, mas continuidade do processo. A espera não é sinal de recusa, é sinal de que a obra ainda está em formação. A plenitude dos tempos não acontece apenas uma vez na história. Ela se repete na vida de cada pessoa que caminha com Deus. Assim como o mundo precisou estar pronto para receber o Filho, o coração também precisa alcançar um ponto de maturidade para acolher aquilo que foi prometido. Deus não entrega promessas que ainda não podem ser sustentadas. Ele prepara o interior para que o dom não se perca, não seja mal interpretado e não seja desperdiçado. O advento revela que a espera faz parte da graça. Quem aprende a esperar com fé, não se perde no caminho, não endurece o coração e não abandona a confiança. A promessa não falha, o tempo apenas continua sendo trabalhado. Deus não está distante enquanto você espera. Ele está presente moldando, alinhando e fortalecendo. A plenitude chega quando a promessa encontra um coração que já não tenta controlar o tempo, mas confia plenamente em quem o governa. Quando Paulo afirma que Deus enviou seu Filho na plenitude dos tempos, ele ensina que nada em Deus é improvisado. O mesmo princípio se aplica à vida espiritual. Se ainda não aconteceu, não terminou. Finalmente, o advento revela que Deus não visita apenas um tempo do calendário. Ele visita estados da alma. A plenitude dos tempos anunciada por Paulo não pertence apenas ao passado. Ela continua acontecendo sempre que alguém decide confiar no ritmo de Deus sem tentar controlá-lo. O advento não aponta apenas para um nascimento no passado, mas para a certeza de que Deus continua vindo ao encontro de quem espera. E quando o tempo se completa, a promessa não apenas se sê. O envio do Filho não encerrou a espera, transformou o sentido dela. A partir desse momento, esperar deixou de ser um vazio e passou a ser um lugar habitado pela promessa viva. Deus não ficou distante depois da encarnação, ele passou a caminhar dentro da história humana. Este caminho ensinado pelo advento não elimina a dor da espera, mas dá a ela direção e sentido. Quem aprende a esperar como filho, não abandona a fé nos dias silenciosos, não se desespera quando nada parece mudar, e não perde a esperança quando o tempo se alonga. A promessa continua em movimento mesmo quando não é percebida. Deus age no invisível com a mesma fidelidade com que age no visível. O tempo nunca é desperdiçado quando está nas mãos dele. O advento forma um coração capaz de reconhecer Deus mesmo fora das expectativas. Ele ensina que a plenitude chega quando o interior está pronto, não quando o desejo exige. A história da salvação mostra que Deus sempre chega no tempo certo, mas raramente no tempo esperado. Essa diferença é o que amadurece a fé e purifica a confiança. Quem entende isso já não vive a espera como castigo, mas como caminho de encontro. A promessa permanece viva. O Filho já foi enviado
e o tempo continua sendo trabalhado. O advento não termina, ele se renova sempre que alguém escolhe confiar no Deus que age com perfeição, mesmo quando tudo parece silencioso.